Está entrando no ar Panorama, num oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Chegou o verão de ofertas Ultralar. Tudo o que você precisa para curtir o verão está aqui. Cadeira alta de alumínio por apenas R$ 81 à vista. Piscina de 1.000 litros, 10 vezes de R$ 28,80 nos cartões. Piscina de 2.400 litros, 10 vezes de R$ 39 nos cartões. Colchonete Camp por apenas R$ 70,20 à vista. Colchão solteiro inflável por apenas R$ 108 à vista. Aproveite as ofertas e prepare seu verão com muito mais diversão e economia. Olá, hoje é 1º de agosto, Dia Nacional do Selo e também o início do Agosto Dourado, o mês dedicado à conscientização, proteção e incentivo ao aleitamento materno. E é claro que nós vamos falar desses assuntos no programa de hoje. Vamos contar uma história sobre os selos postais, esses usados nos envios de cartas e encomendas. E vamos ter orientações sobre o aleitamento materno. Tem também a abertura do Festiagro Abaetetuba, uma programação que começou na noite desta sexta-feira e continua neste sábado e domingo. Alô, moradores do bairro do Cristo Redentor, vocês conhecem a história do bairro de vocês? É a reportagem especial que vamos reviver no arquivo Panorama. Nas notícias policiais, destaque para a Operação Disciplina da Polícia Civil. Eu sou Naldo Araújo e sejam todos bem-vindos ao Panorama. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Verão de ofertas! A estação da economia chegou no Mamonas! Tequitos Seara 300 gramas, R$ 6,99. Arroz branco Fazenda 1 kg, R$ 3,89. Aveia em flocos finos Sabor do Rei 1 kg, R$ 9,39. Creme dental Colgate máxima proteção 90 gramas, R$ 4,49. Feijão carioca Donandê 1 kg, R$ 8,99. Aproveite as ofertas até o dia 2 de agosto. Aguardamos por você. Supermercado Mamonas. Você economizando sempre. Chegou o verão, aproveite o sol. Vem chegando o verão. E garanta o clima gostoso na sua casa ou na sua empresa. Venha conhecer os planos de energia solar da ACR Electric e nunca mais se espante com a conta de energia. A ACR Electric fica aqui, na rua Padre Luiz Varela, 1507, pertinho do Banco do Brasil. Olá pessoal, o Delta Ville e a Platô continuam crescendo e agora estamos preparando uma incrível novidade para vocês. Tem coisa boa chegando, né? Tem sim, estamos preparando tudo com muito carinho para vivermos um novo capítulo dessa nova história. Por enquanto não podemos revelar tudo, fiquem atentos! O sábado é o dia ainda mais especial para saborear aquele lanche bem gostoso. Aquele cafezinho quentinho, sucos, doces e salgados. Sabe onde? Claro que é no Mamonas Café, o cantinho mais aconchegante da cidade. Aproveita este sábado e vá se deliciar, e em todos os dias da semana também. Mamonas Café, no Supermercado Mamonas, da Dom Pedro II. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Chegou o verão e a Farmácia das Ilhas tem tudo para você curtir seu mês de julho com a saúde em dia. Aqui você encontra vitaminas para sua imunidade, tanto para criança quanto para adulto e idosos. E também você encontra protetores para proteger sua pele nesse calor desse verão. E para finalizar, você encontra o coquetel de vitaminas com exclusividade, aplicação totalmente grátis. É só em uma farmácia, Farmácia das Ilhas. Então você já sabe, curta seu verão com segurança e saúde. E antes disso, passe na Farmácia das Ilhas, localizada no Cruzeiro,
Praça do Barco 24 horas e Unidade Estradas. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Abaetetuba está festejando neste final de semana um dos santos mais cultuados da Igreja Católica. Hoje à tarde tem a procissão fluvial de São Benedito dos Navegantes. E neste domingo, os devotos saem às ruas da cidade no círio em honra ao Santo Negro. As primeiras programações da festividade de São Benedito em Abaetetuba já começaram e vão continuar neste final de semana. Já iniciamos desde a terça-feira. Na terça, quarta e quinta tivemos a bênção das casas, das ruas aqui do entorno da igreja. Na sexta-feira houve a colocação do mastro, em frente à igreja, que também é uma atividade bem típica daqui, de São Benedito. E logo mais, às 16 horas, teremos o nosso círio fluvial. Aqui é a igreja de São Benedito dos Navegantes, não é isso? Então, dentro da festividade, há esta particularidade também, que é o círio fluvial. Os que mais cultuam e têm devoção a São Benedito em Abaetetuba eram os navegantes. Eram pessoas que, inclusive, iam sempre a agrupar, fazer os festejos, participar dos festejos de São Benedito. No entanto, nós então aqui agregamos essa questão da procissão fluvial, que ocorre sempre no sábado, para iniciar, assim dizendo, a festa, e ao mesmo tempo poder mostrar aos navegantes a importância de que o culto deles tenha São Benedito. Essa homenagem pelas águas sairá às 3h30 da tarde deste sábado do Porto do Marítimo Afonso Quaresma, na Checolândia. Em seguida, os devotos seguem em uma outra procissão. Teremos a trasladação até a Igreja de Santa Rosa, de onde deverá amanhã sair às 8 horas o círio terrestre. E na chegada teremos a celebração da Santa Missa, com o pároco da Catedral, Padre Daltino Prazeres. Não é de hoje que São Benedito é festejado em Abaetetuba, mas eram festejos nômades sem um lugar definido. A festa de São Benedito já se fala em 1919. Tem um texto dizendo que essa festa ocorria na igreja de Santa Luzia, que hoje não existe mais, é onde é o Hospital das Irmãs. Até que surgiu a capela em honra ao Santo Negro. São Benedito nunca teve igreja. Mesmo com os festejos todos, se festejou um tempo em Santa Luzia, depois um tempo na Catedral, depois um tempo em Nazaré, e por último, há 31 anos, foi construída a capela. Dom Ângelo pediu que nós escolhêssemos um santo franciscano, e como São Benedito não tinha igreja, então nós dedicamos a igreja a São Benedito. Essa capela é especial não por ser a única erguida em honra a São Benedito em Abaetetuba, mas é porque ela também abriga esses dois elementos sagrados e que contam histórias bastante interessantes, principalmente para os devotos do Santo Negro. Essa imagem menor de São Benedito é dos tempos em que os festejos eram feitos pelos devotos ribeirinhos. Esta imagem ela é mais do que centenária, porque ela, pela história, ela vem justamente de uma tradição de uma festa de São Benedito que ocorria nas ilhas de Abaetetuba, onde tinham aqueles violeiros que iam lá arrecadando esmolas para o santo e tudo mais, as chamadas folias, não é? Depois veio para a cidade, ficou muito tempo com a família do antigo professor Machico, conhecido por muitos, por tradição, e depois, ao final, eles também doaram para a capela e nós mantemos ela aqui com muito zelo, muito esmero, até porque faz parte da nossa história e, ao mesmo tempo, faz parte da religiosidade do povo abaetetubense. E tem esse outro item, uma das chamadas relíquias de São Benedito.
que hoje é uma raridade em igrejas do mundo todo. E o pedaço da pele de São Benedito, que hoje se tornou cada vez mais raro, porque antes o corpo de São Benedito era incorrupto, mas como pegou fogo na Itália, então hoje não existe mais. Então as peles, os pedaços de pele que estão pelas igrejas no mundo todo se tornaram raros, né? E nós temos a graça de termos aqui. A relíquia original, a imagem centenária, as homenagens pelas águas, o círio, tudo em honra a um dos santos mais cultuados da Igreja Católica. Na verdade, nós estamos comemorando 500 anos do nascimento de São Benedito. São Benedito nasceu numa pequena aldeiazinha chamada San Fratello, na Sicília, em 1526. Então, este ano estamos comemorando esses 500 anos. Um final de semana para a demonstração de fé dos devotos de São Benedito. Nós convidamos todos os devotos de São Benedito, assim como todas as pessoas que gostam de participar das celebrações festivas, né, da igreja, as celebrações religiosas da nossa cidade, que venham, que gostam de contribuir, né, com a nossa igreja, então que venham, que a gente está se organizando tudo com muito carinho para receber todos vocês. Vale a pena acompanhar ou assistir à procissão fluvial de São Benedito dos Navegantes na tarde deste sábado. Essa manifestação religiosa vai percorrer o rio Maratauíra, na orla de Abaetetuba. Depois, como vimos na reportagem, tem a trasladação e na manhã deste domingo o círio. A festividade de São Benedito vai até domingo, 9 de agosto. E hoje, 1º de agosto, é o Dia Nacional do Selo. Talvez as novas gerações nem saibam o que seja um selo. São pequenos adesivos, pedaços de papel, pelos quais os remetentes de cartas e encomendas pagam antecipadamente por esse serviço dos Correios. Algo que muita pouca gente faz hoje em dia. Com a tecnologia, os novos métodos de comunicação com as pessoas ou entrega de produtos. Mas os selos ainda existem e ainda são vendidos. Mas vamos entender melhor essa história nessa reportagem especial. O 1º de agosto foi instituído como Dia Nacional do Selo porque foi nessa data, em 1843, que o governo imperial do Brasil emitiu seus primeiros selos. Era o chamado olho de boi, que recebeu esse nome por causa do formato arredondado, lembrando o olho do animal. Custavam 30, 60 e 90 réis, a moeda da época. Mas por que os selos foram criados? Porque antes quem pagava o serviço era o destinatário. Mas aí havia o risco de devolução de cartas ou encomendas, causando prejuízos aos Correios. Como o selo é pago antecipadamente, esse risco passaria a não existir. A ideia foi do imperador Dom Pedro II, transformando o Brasil no segundo país do mundo a adotar os selos postais, ficando atrás da pioneira Inglaterra, que já os emitia desde 1840. Os desenhos dos selos postais contam histórias, mostram a cultura de um país, homenageiam pessoas famosas e celebram datas importantes. Em 2018, produzimos uma reportagem contando a história do professor Roberto Rocha, um filatelista abaetetubense. Filatelista é o nome dado a quem coleciona selos. A gente está vendo aqui que tem selos que você adquiriu, né, comprou recentemente, mas também tem essa aqui nessas folhas de caderno comuns, né? Essas que foram herdadas do seu avô? Avô Ademar Lobato Rocha. Como é que é? Ele trabalhava em quê? Como é que ele conseguia esses selos? Meu avô ele era funcionário do IBGE. Certo. Então o IBGE recebia muitas correspondências, né? E na medida que essas correspondências iam chegando, ele ia retirando os selos. Aí ele organizava esses selos e vendia. Aquele repetido ia ficando lá. Aí esse repetido eu pedia dele. Que são esses aqui, né? São esses aí, que eu coloquei aqui, né? Foi o início da minha coleção, foi aqui nessa folha.
Muitos dos itens dessa coleção chegaram aqui através de doação. Muitos selos eu ganhei de amigos estrangeiros, americanos, australianos, alemães, que como eu tinha muita relação ali no centro bíblico, né? Fazia o curso de teologia lá, a gente tinha muita relação. E aí quando eles souberam que eu colecionava, vinha pelo correio sacola de selo para mim. E é um artigo cada vez mais raro nesses tempos de internet, dessas mensagens virtuais. Exatamente. As pessoas vão deixando de mandar cartas, de mandar mensagens e os selos vão desaparecendo, né? Exatamente. Daqui a pouco vai ser uma raridade bem maior ainda. Já é uma raridade. Já é uma raridade, né? Raridade. Hoje eu não sei como é que as cartas são postadas hoje. Se selos normais de tinta ou se com tipologia de selo com informações como são esses aí. E tem muita coisa interessante. Olha a beleza desse selo de uma campanha nacional contra a tuberculose na década de 20 do século passado. Ainda hoje, os Correios vendem selos, não mais como antigamente. Alguns continuam sendo vendidos para pagamento de serviços postais, mas muitos outros são itens para colecionadores, com estampas de datas comemorativas ou homenagens a personalidades. Para rever essa reportagem, nós fomos visitar o professor Roberto Rocha esta semana e consultá-lo sobre essa possível atualização desse tema. Mas por problemas de saúde isso não foi possível, embora ele manifestasse desejo de colaborar mais uma vez conosco, 8 anos depois dessa primeira reportagem que fizemos com ele. Mas fica a nossa homenagem a esse nosso conterrâneo abaetetubense, colecionador de selos, e a todos os filatelistas por esse Dia Nacional do Selo. E aproveitamos para desejar saúde ao professor Roberto Rocha. Olá pessoal, o Delta Villa e a Platô continuam crescendo e agora estamos preparando uma incrível novidade para vocês. Tem coisa boa chegando, né? Tem sim, estamos preparando tudo com muito carinho para vivermos um novo capítulo dessa nova história. Por enquanto, não podemos revelar tudo. Fiquem atentos! Chegou a hora de recomeçar. E aqui no Sistema de Ensino Vestibulando, estamos prontos para receber vocês, alunos, para o segundo semestre de 2026. A partir do dia 3 de agosto, as nossas salas de aula voltam a ter vida, com novos desafios, novos projetos e a dedicação de uma equipe que está preparada para fazer a diferença na vida de cada estudante. Queridos pais e responsáveis, contamos mais uma vez com a parceria de vocês, para iniciarmos esse novo ciclo com muito entusiasmo e compromisso. Amados alunos, estamos com saudades. Por isso, organizem o material, renovem a motivação e venham preparados para o segundo semestre de 2026 aqui no Sistema de Ensino Vestibulando. Esperamos por vocês! O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Começa hoje o Agosto Dourado, o mês dedicado à conscientização, proteção e incentivo ao aleitamento materno. Vamos falar desse assunto com a pediatra Liane Negrão, da Faculdade AFIA. Pois é, começou o mês de agosto e com ele o Agosto Dourado, que é esse mês dedicado à conscientização, proteção e incentivo ao aleitamento materno. Para isso eu vou conversar agora com a pediatra Liane Negrão, ela que é uma das profissionais aqui da Faculdade AFIA, professora aqui da AFIA, e vai falar para a gente inicialmente, Liane, a importância do aleitamento materno. Então, Naldo, o aleitamento materno, ele é o padrão ouro de alimentação dos bebês, desde o nascimento até os 2 anos de vida, por recomendação do Ministério da Saúde, da Associação Médica Brasileira de Pediatria e Americana. A gente sabe que nada substitui o leite materno.
nem a melhor fórmula inventada no mercado, ela não é 10% do que um leite materno oferta para um bebê. Então, é de suma importância que o bebê comece essa amamentação desde o primeiro momento, inclusive na sala de parto, né? Quanto mais cedo essa amamentação ela inicia, tão melhor para essa mãe e para esse bebê, justamente para criar esse vínculo ser humano, de mãe, de bebê, e não com uma mamadeira, não é? Então, criar esse vínculo e dar essa segurança para esse bebê, ajudando no neurodesenvolvimento, né? Então, todo o processo de aprendizado da criança, todo o processo de saúde da criança, ele inicia ali, naquela primeira mamada, naquele primeiro momento, e se estende até os 2 anos. Exatamente, falamos aqui então dessa importância para a nutrição da criança, né, para garantir, imagina, a imunidade, logicamente, mas também tem muito essa questão do afeto, né, dessa sensação de proteção. Agora, doutora Liane, mas também as lactantes, né, as mães que começam a amamentar, também elas têm que ser bem orientadas. Quais são as principais orientações? Por exemplo, tem mães que relatam que na hora da amamentação dói os mamilos. Isso é comum, não, né? Muito comum. Essa queixa do desconforto na amamentação, ela é extremamente comum. E ela não deveria acontecer. Ela acontece por uma falta de orientação de técnica, que deveria iniciar, como eu disse, ainda no hospital, mas que muitas vezes a gente não tem um profissional capacitado nessa área de amamentação, que não necessariamente precisa ser um médico, um pediatra, pode ser uma enfermeira, pode ser um fonoaudiólogo, que inicie esse processo de amamentação ainda dentro do hospital, justamente impedindo que hajam lesões nessa mama, porque amamentar não deve doer, amamentar é natural e aí a técnica ela é fundamental. O bebê ele tem que... Existem várias posturas de amamentação. A gente tem aquela postura tradicional, que a gente coloca, né, a cabecinha para cá e o corpinho para cá. A gente tem a mamada invertida, que é muito eficaz para aquelas mães que têm o bico mais curto. Então, coloca a cabecinha do bebê na mão e o corpinho para trás, né, fazendo uma mamada. Esse bico vai mais profundamente na boca. O posicionamento dos lábios, que a gente chama de boquinha de peixe, que fica aquele lábiozinho invertido, né, para fora, de cima e o de baixo. Segurar a mama corretamente para que você não trave, não corte os canaizinhos que levam o leite, né? Então, às vezes a mãe faz uma tesoura na mama, ela aperta a mama achando que ela está espremendo e que esse leite vai sair mais facilmente. Na verdade, quando você aperta a mama, você está cortando esses canaizinhos, que são canais muito fininhos, muito delicados. Então, o ideal é que ela segure a mama em C, sustente essa mama apenas, né? Não aperte. E posicione corretamente o bico acima da língua. Então, a gente posiciona a cabeça do bebê assim. Às vezes, a mãe acha que precisa fazer tesoura para proteger o nariz e o pescoço do bebê fica assim. Imagina você chupando um canudinho assim, né? Não passa nada. Então, esse posicionamento, ele é fundamental. Então, o queixo do bebê encosta na mama e o nariz se liberta sozinho. Agora, doutora Liane, existem muitos mitos e verdades em relação à amamentação. Por exemplo, tem mães que dizem que o leite é muito fraco ou que a mama é muito pequena. O que é verdade e o que é mito? Realmente, existem muitos mitos sobre isso. A mãe se sente muito insegura. São muitas pessoas falando, né? E aí ela se sente muito insegura quanto a esse processo de amamentação. Retirar esses mitos são fundamentais. Não existe leite fraco, todo leite é forte, bom e perfeito. O tamanho da mama não influencia na quantidade de leite que produz, não é para ser um reservatório. Eu sempre falo, não é para ser um chafariz, você não precisa jorrar leite. Você precisa, porque à medida que o bebê mama, a produção ela acontece no momento da amamentação também, né?
Então, esse tempo de mamada, ele também é muito importante, né? Às vezes a mãe fala que o leite não sustenta, mas não é que não sustenta, ela está fazendo intervalos muito curtos de amamentação. Tipo, coloca o bebê para mamar 5, 10 minutos, ele dorme. Ela acha que ele já mamou, mas na verdade, uma mamada, o tempo total de mamada é de 45 minutos a 1 hora. Óbvio que o bebê não vai ficar sugando, fazendo o movimento de sucção durante 1 hora. Ele vai sugar, ele vai dar uma cochiladinha, uma descansadinha. Eu sempre falo para a mãe que ela vai sentir um tremidinho da língua do bebê no peito. Isso é uma mensagem que manda para o cérebro, olha, produz leite que eu estou dando uma descansadinha. E aí vai haver uma nova produção e ele volta a fazer o movimento de sucção. Por isso que a mamada toda, ela dura 45 minutos, 1 hora. Então é importante isso. Comecei no lado direito, então eu vou dar ali de 30 a 40 minutos de um lado, 15, 20 minutos do outro lado, né? Totalizou. Próxima mamada, peito que parou sempre. Por quê? Porque o leite gordo, ele tá lá no fundo do peito dessa mãe. Então, se ela toda hora mudar de peito, o leite da frente é água e anticorpos. Ele bebe água, bebe água, bebe água, bebe água e não fica satisfeito. Aí ela acha que o leite não sustenta, mas na verdade foi porque ele não chegou nesse leitinho gordo que está lá no fundo e que leva de 30 a 40 minutos para ele chegar. Bom, e vocês aqui no ambulatório da Faculdade AFIA, vocês têm um acompanhamento a essas mães lactantes, não é, doutora Laniane? Sim, nós fazemos esse atendimento gratuitamente no ambulatório da AFIA. Pode fazer a inscrição diretamente no ambulatório. Essas mães recebem toda essa orientação que não foi paga passada, nada não, né? Não paga nada. E que nós acompanhamos esse processo de introdução à amamentação, acompanhamento do peso desse bebê, para fazermos parte dessa rede de apoio que todos nós somos responsáveis. E a AFIA tem essa grande responsabilidade na nossa cidade. Tá certo. Doutora Liane Negrão, pediatra, uma das profissionais aqui da Faculdade AFIA, falando então sobre a importância do aleitamento materno nesse início de agosto dourado. Sempre muito importante esse agosto dourado por essas orientações úteis sobre o aleitamento materno. Agora vamos a uma notícia policial aqui no Panorama. A Polícia Civil deflagrou esta semana, em Abaetetuba, a Operação Disciplina. O objetivo foi cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Foram presas pessoas acusadas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e ameaça. Tudo começou com um pedido do Ministério Público para que fosse investigado o caso de um adolescente que teve uma arma apontada para a cabeça, como ameaça de um membro de uma facção criminosa. Ainda era o início da manhã da quarta-feira, 29 de julho, quando a Polícia Civil iniciou a Operação Disciplina. A Polícia Civil deflagrou a Operação Disciplina para dar cumprimento a 3 mandados de prisão e 4 mandados de busca e apreensão em Abaetetuba, na zona rural. Os mandados foram cumpridos na cidade e na Vila do Vasco, na PA 151, a rodovia que liga Abaetetuba a Belém. Essas investigações decorrem de uma requisição do Ministério Público para investigar crimes de tortura, lesão corporal e ameaça contra um adolescente, praticado por uma facção criminosa que atuava na zona rural de Abaetetuba. Segundo as investigações policiais, o autor das ameaças era Sérgio Fernandes Silva Pinto. A ameaça ao adolescente teria sido feita em via pública e com a vítima tendo uma arma apontada para a cabeça. Era um castigo pelo fato do rapaz ter sido acusado como autor de um furto. Disciplina, o nome da operação policial, é como são chamados os membros da facção criminosa responsáveis em punir quem pratica crimes em sua área de atuação. E foi assim nas imediações da Vila do Vasco. Diante disso, as equipes diligenciaram até os endereços, conseguiram prender 3 indivíduos e fazer as 4 buscas. Sérgio, apontado como autor das ameaças de morte contra o adolescente, foi um dos presos na operação, assim como Valbert Juan Silva Pinheiro e Madison Nunes de Sarges.
Esses indivíduos foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos criminais e serão encaminhados para o presídio. Um quarto indivíduo que fazia parte dessa facção criminosa, há cerca de um mês, em um confronto armado com a polícia militar, foi a óbito. O homem que morreu no confronto com os policiais militares era Marcones Lemos Nunes dos Passos. Nesta operação, foram apreendidos celulares enviados à perícia técnica. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos e levá-los à justiça. Daqui a pouco, aqui no Panorama, tem a história do bairro do Cristo Redentor e a abertura do Festiagro Abaetetuba, uma programação que traz o campo para a cidade. Verão de ofertas! A estação da economia chegou no Mamonas! Tequitos Seara 300 gramas, 6,99. Arroz branco Fazenda 1 kg, 3,89. Aveia em flocos finos, Sabor do Rei 1 kg, 9,39. Creme dental Colgate, máxima proteção 90 gramas, 4,49. Feijão carioca Donandê 1 kg, 8,99. Aproveite as ofertas até o dia 2 de agosto. Aguardamos por você! Supermercado Mamonas, você economizando sempre! O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Chegou o verão de ofertas Ultralar. Tudo o que você precisa para curtir o verão está aqui. Cadeira alta de alumínio por apenas R$ 81 à vista. Piscina de 1.000 litros, 10 vezes de R$ 28,80 nos cartões. Piscina de 2.400 litros, 10 vezes de R$ 39 nos cartões. Colchonete Camp por apenas R$ 70,20 à vista. Colchão solteiro inflável por apenas R$ 108 à vista. Aproveite as ofertas e prepare seu verão com muito mais diversão e economia. Chegou a hora de recomeçar. E aqui no Sistema de Ensino Vestibulando, estamos prontos para receber vocês, alunos, para o segundo semestre de 2026. A partir do dia 3 de agosto, as nossas salas de aula voltam a ter vida, com novos desafios, novos projetos e a dedicação de uma equipe que está preparada para fazer a diferença na vida de cada estudante. Queridos pais e responsáveis, contamos mais uma vez com a parceria de vocês, para iniciarmos esse novo ciclo com muito entusiasmo e compromisso. Amados alunos, estamos com saudades. Por isso, organizem o material, renovem a motivação e venham preparados para o segundo semestre de 2026 aqui no Sistema de Ensino Vestibulando. Esperamos por vocês! Chegou o verão e a Farmácia das Ilhas tem tudo para você curtir seu mês de julho com a saúde em dia. Aqui você encontra vitaminas para sua imunidade, tanto para criança quanto para adulto e idosos. E também você encontra protetores para proteger sua pele nesse calor desse verão. E para finalizar, você encontra o coquetel de vitaminas com exclusividade, aplicação totalmente grátis. É só em uma farmácia. Farmácia das Ilhas. Então você já sabe, curta seu verão com segurança e saúde e antes disso, passe na Farmácia das Ilhas, localizada no Cruzeiro, Praça do Barco 24 horas e Unidade Estradas. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. A Prefeitura de Abaetetuba publicou esta semana o edital do concurso público municipal. O edital traz todas as informações deste que será o maior concurso público já realizado pela Prefeitura de Abaetetuba. Estão sendo ofertadas 3.371 vagas em todas as secretarias de governo, para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. O concurso será realizado em 3 etapas. A prova escrita objetiva de múltipla escolha para todos os cargos de caráter eliminatório e classificatório.
A prova de títulos para todos os cargos de nível superior e para o cargo de agente de trânsito haverá o teste de aptidão física. O concurso terá validade de até 2 anos a partir da homologação do certame na imprensa oficial, podendo ser prorrogado uma única vez. As inscrições poderão ser feitas no período de 10 de agosto a 10 de setembro, somente na modalidade online, pelo site do Instituto Vicente Nelson, que é o responsável pela organização do concurso. O valor da inscrição é de R$ 80 para os cargos de nível fundamental, completo e incompleto, e nível médio e ou técnico completo. Para os cargos de nível superior completo, o valor da inscrição é de R$ 100. As provas para os cargos de nível fundamental e médio serão no dia 18 de outubro e para o nível superior, dia 1º de novembro. O resultado final será divulgado no dia 2 de fevereiro de 2027. E vamos agora falar sobre os bastidores, a preparação desse concurso público cujo edital saiu esta semana. Converso agora com a prefeita de Abaetetuba, Francinete Carvalho. Prefeita, inicialmente, como a senhora responde àquelas críticas de que houve uma demora muito grande entre um concurso e esse atual, para a realização do concurso? Bem, Naldo, primeiro eu quero agradecer, é um prazer estar falando aqui para você, para o Panorama, e a oportunidade de esclarecer umas possíveis dúvidas. Quero dizer que se tem alguém, uma prefeita que realmente valoriza a realização de concurso público, é a prefeita Francinete. Primeiro que eu sou resultado de concurso público, eu tenho alegria de dizer que eu sou servidora pública da Santa Casa do HC, eu estou de licença para exercer o mandato, então eu sei o quanto que foi difícil, e é difícil uma pessoa entrar através de um concurso público, há um investimento de estudo, de muita luta, e a importância da gente realizar concurso público. Então, em 2009, quando eu assumi, havia um concurso do professor Luiz Lopes que eu poderia ou não renovar e que eu renovei por mais 2 anos em respeito à história dessas pessoas. Chamei inúmeras pessoas. Em final de 2016 eu realizo novamente um concurso público e agora em 2026 a gente vai ter a alegria de realizar um novo concurso público, ou seja, cerca de 10 anos mais ou menos, porque quem me sucedeu não realizou. E isso tem a ver com a necessidade. Se há necessidade realmente de um concurso público, pode parecer um tempo, 10 anos, mas é o período em que você tem um número de pessoas aposentadas, Então, isso tudo é levado em consideração. Quantas pessoas se aposentaram, quantas vagas existem de fato, e é importante a gente explicar isso, que as pessoas dizem assim, mas tem tantos temporários. Imagina que você tem uma prefeitura onde o maior número de funcionários são mulheres, por exemplo, na educação, que elas têm uma licença de maternidade de 6 meses. Então, você não vai oferecer uma vaga de um concurso público para cobrir licença maternidade, entendeu? Então, aí tem a necessidade de um temporário. Exatamente, prefeita. Como é que se dá esse processo de elaboração, esses estudos para que sejam preenchidas algumas vagas, algumas profissões que ainda estão faltando aqui na prefeitura? Como é que funciona? Quais são as instituições envolvidas? Há todo um estudo elaborado? Como é que funciona? Primeiramente, como eu já citei, há um tempo atrás você não tinha arte educador, assim como várias outras profissões. Então você precisa discutir qual é a função desse cargo, as características. Estou dando um exemplo, mas esse não foi o único, vários outros cargos. Então você prepara toda uma legislação, encaminha para a Câmara e a Câmara aprova. Fora isso, nós tivemos reuniões com a Universidade Federal do Pará, com o Instituto Federal do Pará, para discutir esses cargos novos. Por exemplo, a gente tem uma instituição técnica no município, a gente tem uma instituição de nível superior, que já trouxe a necessidade, olha, hoje a gente tem necessidade de determinado cargo que não existe no município. E aí, a partir daí, a gente encaminhou toda essa situação para a Câmara, que aprovou. Uma outra questão são as cotas, porque no meu último concurso já existia a cota de pessoa com deficiência. Um determinado percentual deveria ser reservado para as pessoas com deficiência. Agora, nacionalmente já existe a cota de pessoas negras, pessoas pardas, pessoas indígenas, populações quilombolas, que não existiu uma legislação específica no município. Também houve a necessidade de se criar essa lei, que
que foi feito todo um estudo, porque tem critérios para que de fato essa pessoa comprove que ela é quilombola, enfim. E isso tudo tem que vir definido na legislação. Isso tudo foi feito e hoje, graças a Deus, a gente está com toda essa legislação já aprovada para dar suporte legal à realização do concurso público. São 3.371 vagas sendo oferecidas para diversas secretarias, diversas funções na prefeitura. São vagas que serão preenchidas ou dentro delas está ainda um banco de reservas em relação a essas vagas? Existe um banco de reservas, mas a maioria delas serão preenchidas porque todo concurso ela precisa ter esse banco de reservas. É necessário que haja um banco de reserva. E dizer, Naldo, que essas vagas serão em todas as secretarias. Todas as secretarias ofertaram, lógico, tem secretarias que têm um número maior de servidores, que é o caso da saúde, educação e assistência social, e outras secretarias que são bem menores, como agricultura, meio ambiente, finanças, mas todas elas ofereceram vagas. Nós temos vagas desde o ensino fundamental até o nível superior, né? E outra coisa importante, aqui em Abaetetuba nós realizamos a licitação para a escolha da empresa. Alguém até outro dia fez um comentário que essa empresa teve um determinado lugar onde cancelaram o concurso. Mas por quê? Porque lá não foi feita licitação, eles usaram uma modalidade que é contrato direto, e isso a lei não permite. Então nós fizemos licitação, que também demora. Uma licitação você leva no mínimo 45 dias para realizar uma licitação. Nós licitamos. O que significa isso? Amplamente divulgado. Não foi a prefeita Francinete que escolheu essa empresa. Isso é importante ficar claro, né? Eu não escolhi. Nós fizemos uma licitação amplamente divulgada. Poderia vir empresa de qualquer parte do Brasil concorrer. E se apresentaram várias empresas e lá foi definido por critérios técnicos, aquela que apresentasse, mostrasse que já realizou vários concursos, que tem na equipe, como é que é a sua equipe, e assim foi definido. Não é nem por preço, porque o preço, na verdade, eles não vão pagar nada para a prefeitura, eles vão ter o direito de cobrar a inscrição. Bom, prefeita, finalizando, então, no dia 18 de outubro teremos as provas para os níveis fundamental e médio, e no dia 1º de novembro deste ano teremos, então, para o curso superior. A sua mensagem para os candidatos desse concurso que proverão as mais de 3.000 vagas ofertadas aqui para a Prefeitura Municipal de Abaetetuba? Bem, primeiro estudem, né? Estudem. Eu posso falar como alguém que já fez vários concursos públicos e, graças a Deus, já fui aprovada. Acho que a gente tem que estudar, tem que ter também algumas estratégias. É importante acessar provas de outros concursos, porque hoje você pesquisa na internet, você pega essas provas, você vai fazendo, vai respondendo. Isso ajuda muito, né, a pessoa que vai se submeter a um concurso público. Leiam o edital, né? Tem muita gente perguntando tal coisa. Não tem como a gente estar respondendo cada detalhe do edital. O ideal é que o candidato vá ler, marque, tire todas as suas dúvidas, fique atento com as datas. Pessoal de nível superior, por exemplo, terá prova de títulos, então tem que levantar a documentação. É importantíssimo levantar a documentação e desejar boa sorte para todos. E eu já espero, né, em 2027 ter novos servidores e de preferência todos daqui de Abaetetuba. Exato, de acordo com o edital, fevereiro de 2027 começam a ser chamados então esses novos concursados aqui para o Serviço Público Municipal. Essas foram as informações sobre o edital do concurso público de Abaetetuba que foi lançado nesta quarta-feira. Muito obrigada.
Verão de ofertas. A estação da economia chegou no Mamonas. Tequitos Seara 300 gramas 6,99. Arroz branco Fazenda 1 kg 3,89. Aveia em flocos finos Sabor do Rei 1 kg 9,39. Creme dental Colgate máxima proteção 90 gramas 4,49. Feijão carioca Donandê 1 kg 8,99. Aproveite as ofertas até o dia 2 de agosto. Aguardamos por você. Supermercado Mamonas. Você economizando sempre. Olá pessoal, o Delta Villa e a Platô continuam crescendo e agora estamos preparando uma incrível novidade para vocês. Tem coisa boa chegando, né? Tem sim, estamos preparando tudo com muito carinho para vivermos um novo capítulo dessa nova história. Por enquanto não podemos revelar tudo. Fiquem atentos! O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Chegou o verão, aproveite o sol. Vem chegando o verão. E garanta o clima gostoso na sua casa ou na sua empresa. Venha conhecer os planos de energia solar da ACR Electric e nunca mais se espante com a conta de energia. A ACR Electric fica aqui, na rua Padre Luiz Varela, 1507, pertinho do Banco do Brasil. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. A história que vamos contar hoje é de um bairro de Abaetetuba que surgiu da luta por moradia. Na verdade, de uma grande área de terra da Diocese de Abaetetuba que foi invadida. Teve conflitos, ameaças, muita tensão, até que o bispo da época, Dom Ângelo Frosi, tomou uma decisão: doar os terrenos para pessoas de baixa renda. Assim surgia uma ocupação urbana que se transformaria no que é hoje o bairro do Cristo Redentor. O que hoje é um bairro bem estruturado, na entrada da cidade, não passava de uma área com uma grande cobertura vegetal de propriedade da Diocese de Abaetetuba. Do Joaquim Mendes Contente, era dele essa área aqui. Aí ele fez uma doação para a Diocese na época, né, que era o Dom João Gazi, né. Aí nós ficamos aqui um tempo, era tudo mata, tinha só um caminho que ia lá para o São Mané de Abreu, né. E depois o Padre Hilário fez um roçado que a gente chamava de roçado aqui com arroz, com milho, o pessoal da agricultura aí da colônia que ia tomar conta dessa área, né? Aí depois, quando ele tirou todo esse material, ele passou pro governo do estado fazer aquelas sacolinhas para fazer mudas para plantar na área aí, né? Mas entre o final dos anos 80 e início dos 90, a série de invasões de terras que se propagaria pelo município mudaria para sempre aquela paisagem. Quando chegou a época do prefeito João Bittencourt, se não me engano, né? Começou uma pequena invasão lá no pé de uma castaneira ali, perto do Garapé, lá no pé do Garapé, né? Começou uma invasão lá no dia 28 de junho de 1989. Foi. Houve invasão aqui, uma invasão desordenada, né? Ia ser uma favela como estava sendo construído, né? Já tinha várias casas construídas, casas de pessoas que tinham dinheiro, davam para outro pegar o terreno, e vendia e construiu. Percebendo que estava diante de uma situação irreversível, o bispo da Diocese de Abaetetuba na época, Dom Ângelo Frosi, tomou então uma decisão: reaver a posse da terra e distribuí-la às famílias de baixa renda que precisavam de moradia.
mas tudo de uma forma bem organizada. E a juíza, na época, ficou até receosa porque pensou que se ela autorizasse a retirada, ia haver morte, alguma coisa. E ela saiu de férias um mês. E aí subiu aí outra juíza. E essa juíza disse, vocês me provam que a documentação toda é da diocese? Aí nós tínhamos como provar. Contratamos uma advogada e ela comprovou. E ela deu a reintegração para o Dom Ângelo, né? Nós fomos para lá. Fizemos primeiro um cadastramento de todas as pessoas que estavam lá. E depois depois de 30, 40 dias de sair a ordem da juíza, chegou o pessoal e retirou. Mas todo mundo pacificamente, não houve briga, não houve nada, saiu tudo pacífico. Não era como antes, que houve muita coisa ruim, até terçado, puxaram para ele, para o Dom Ângelo, para todos nós, né? Foi formada, então, uma comissão da qual o Eduardo Baú fazia parte. Houve a reintegração, né? A reintegração e a gente, com essa comissão que a gente estava trabalhando, começamos a trabalhar a parte de loteamento. Pegamos outras pessoas que eu já conhecia, que já tinham trabalhado de topógrafo, como um senhor que já faleceu aqui, o senhor Galdino, conhecido como Marajó, que ajudou a gente a fazer um rascunho da área, dividindo em quadras, né, em lotes, para ser redistribuído novamente, conforme o Dom Ângelo queria, né, que fosse feito, para aquelas pessoas carentes que precisavam realmente de uma área, de um local para morar. Naquela imensa área surgiria um conjunto de casas populares. Depois de bater a foto da minha casa, foi construído 10 casas para os operários da diocese, né? Foram as primeiras casas. Dessas 10 casas depois foi se estendendo, né? E chegou a mais de, acho que quase umas 300 casas construídas pela diocese. E essas casas tudo foi doada, né? Aquelas pessoas carentes, né? Que deveriam pagar uma importância 10% do salário mínimo durante 10 anos, né? No início, os imóveis eram todos iguais, numa simbologia de que havia igualdade entre os moradores. Aqui foi feitos os lotes, aqui é todo 10 por 30, ruas todas com a largura, como é realmente de lei. Ele teve alguns amigos na Itália que deram recurso e iniciou aqui umas casas populares. 3 quartos, uma sala, uma cozinha e sempre deixando uma vaga no lado. Isso aqui todo mundo só vinha para cá quem era assim humilde, que não tinha quase condições mas vai ficar o lugar da garagem. O dia que vocês puderem colocar o carrinho. Todas as casas têm o espaço para o lado de uma garagem. Ainda hoje, há habitações que preservam as placas com os nomes dos doadores de recursos para a conclusão desse conjunto residencial, que se transformaria em bairro. Mas, como consequência de um rápido processo de urbanização, as casas foram sendo repassadas e transformadas de acordo com a vontade dos novos donos. Não havia mais a padronização. E para fugir ainda mais do roteiro original traçado por Dom Ângelo, novas ocupações foram surgindo nas outras áreas daquele antigo terreno da diocese. O bairro Cristo Redentor é da rua, depois da Paia, até ali na entrada da estrada de Beja. Mas o conjunto, o bairro, hoje eu digo que é dividido em 3 partes. O Cristo Redentor, que é o conjunto, já totalmente pronto, bem padronizado, asfaltado, e a Ultralar, que é mais nova um pouco, o Heraldo Pantoja.
aqui compõe o bairro Cristo Redentor. As ocupações receberam esses nomes porque uma surgiu ao redor da Unidade de Saúde Heraldo Pantoja e a outra numa propriedade de uma empresa privada, a Ultralar. O sonho de transformar tudo isso em um lugar digno para se viver começou na própria denominação daquela nova comunidade que ia surgindo. Por sinal, até o Padre Marcelo uma vez deu a ideia de fazer o nome do bairro de São Jorge. Por que São Jorge? São Jorge era um homem guerreiro e tudo, né? E foi por uma votação, então os chaveianos sempre gostaram de... A maioria vence, né? E foi até que foi dada a ideia do Cristo Redentor. E o Cristo venceu, como sempre, o vencedor, né? E o Cristo venceu. O Cristo Redentor venceu todas aquelas dificuldades dos primeiros anos. E hoje, toda essa área conta com serviços essenciais de saúde, educação e uma boa infraestrutura urbana. Ainda hoje, todos são gratos a quem começou tudo isso. O nome é eternizado tanto no nome de uma das principais escolas do bairro, quanto numa simples lembrança mantida em algumas casas. A foto do Dom Ângelo ali na parede de muitas casas, que foi o grande idealizador deste bairro e incentivador. Ele vinha, ele visitava, né? E olha, nós só podemos melhorar se nós nos unirmos, então ele incentivava muito a união. Foi um trabalho muito bonito que ele fez. Ele não visava nada, ele só visava o bem-estar da comunidade de lá. Tanto prova que quando eu lembro muito bem, quando o prefeito chamou ele na época e disse, não, vamos formar uma comissão. Mas qual era a comissão do prefeito? Era só dele. Nossa, não entrava ninguém da diocese. Era só a comissão que ele ia fazer para poder ver quais eram as pessoas que ficavam lá. Aí nós dissemos, não, ele veio, conversou com a gente, nós todos podemos sair, mas não vai ser bom. Como é que o senhor que vai doar as terras, o senhor não vai saber para quem doar. Aí foi quando parou, aí quando houve a reintegração, aí nós demos para as pessoas que realmente necessitavam. Então, com respeito, e aí nós conseguimos. Hoje é um dos bairros mais bonitos de se morar, mais calmos. É um bairro calmo, o bairro do Cristo Redentor é calmo, né? Mas a história do nosso bairro assim, é muito, muito bonita. Bom, na semana que vem nós contaremos a história do bairro da Angélica. Vamos reviver essa reportagem especial no arquivo Panorama, justamente no dia do padroeiro do bairro. 8 de agosto, sábado que vem, é o dia de São Domingos de Gusmão. O bairro, por isso, também é conhecido como bairro de São Domingos da Angélica. E daqui a pouquinho vamos falar do Festiagro Abaetetuba, o evento que começou na tarde desta sexta-feira, continuou pela noite, continua também hoje, sábado e amanhã, domingo. É um evento que traz o campo até a cidade. Muito bacana, mas os detalhes nós traremos daqui a pouco. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Chegou o verão, aproveite o sol. Vem chegando o verão. E garanta o clima gostoso na sua casa ou na sua empresa. Venha conhecer os planos de energia solar da ACR Electric e nunca mais se espante com a conta de energia. A ACR Electric fica aqui, na rua Padre Luiz Varela, 1507, pertinho do Banco do Brasil. O sábado é o dia ainda mais especial para saborear aquele lanche bem gostoso. Aquele cafezinho quentinho, sucos, doces e salgados. Sabe onde? Claro que é no Mamonas Café, o cantinho mais aconchegante da cidade.
Aproveita este sábado e vá se deliciar, e em todos os dias da semana também. Mamonas Café, no Supermercado Mamonas, da Dom Pedro II. Chegou o verão de ofertas Ultralar. Tudo o que você precisa para curtir o verão está aqui. Cadeira alta de alumínio por apenas R$ 81 à vista. Piscina de 1.000 litros, 10 vezes de R$ 28,80 nos cartões. Piscina de 2.400 litros, 10 vezes de R$ 39 nos cartões. Colchonete Camp por apenas R$ 70,20 à vista. Colchão solteiro inflável por apenas R$ 108 à vista. Aproveite as ofertas e prepare seu verão com muito mais diversão e economia. Olá pessoal, o Delta Villa e a Platô continuam crescendo e agora estamos preparando uma incrível novidade para vocês. Tem coisa boa chegando, né? Tem sim, estamos preparando tudo com muito carinho para vivermos um novo capítulo dessa nova história. Por enquanto não podemos revelar tudo. Fiquem atentos! O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Foi aberta nesta sexta-feira a segunda edição do Festiagro Abaetetuba. Serão 3 dias até domingo em que o campo vem à cidade. A programação inclui shows musicais gospel e sertanejo, até com moda de viola. Também tem concursos de beleza e da melhor farinha. E tem ainda o churrasco Fogo de Chão. Era apenas o dia de abertura do Festiagro Abaetetuba e olha o tanto de gente que foi à área externa do ginásio Hildo Carvalho. A ideia dessa programação, coordenada pela Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Abaetetuba, é trazer o campo para a cidade. Estou achando uma oportunidade exatamente de poder mostrar que Abaetetuba também tem uma agricultura farta, que tem uma piscicultura potente, enfim, aqui tem o trabalho dos nossos agricultores, dos nossos produtores rurais, e é uma oportunidade da gente mostrar isso para a cidade, que é uma população que ajuda a alimentar não só a Abaetetuba, mas que leva também essa produção para fora. E esse mundo do agro em miniatura revelou a quem ainda não sabia como plantar em pequenos espaços, até mesmo no quintal de casa, como são algumas espécies de peixes, das variedades de galos e galinhas, tudo compondo a fazendinha, onde há cavalos, bois e até um pônei, montado por crianças como o Heitor. Os pais, claro, gostaram da experiência. Muito interessante, gratificante. Agradeço a cidade aí, tá? Por esse evento. Muito bom, muito bom. É a primeira vez que o Heitor sobe no pônei desse aí? Sim, é a primeira vez. E você gostou, Heitor? Sim, eu gosto dos animais. Quem foi no primeiro dia gostou mesmo, até porque é um ambiente para toda a família. O bacana dessa programação é que a gente vê as famílias trazendo as crianças aqui nessa fazendinha. Por exemplo, a Elielza trouxe o neto, o Henrico, né? O que a senhora está achando como avó trazendo a sua criança para acompanhar tudo isso aqui? É sempre muito bom, né? A gente trazer, porque as crianças aprendem muita coisa aqui. É muito bonito também. Inclusive, nós fomos ano passado, assim, mas só que já estava no final. Mas hoje a gente fez questão de trazer eles. Não só ele, como a minha filha mais velha também trouxe as filhas dela, veio o esposo dela também, né? Pra gente trazer as crianças para aprender muitas coisas aqui. É muito bom, legal. Olha, bacana aqui que as crianças vão tendo muitas curiosidades, vendo aqui todos os bichos da fazendinha do Festiagro. Estou aqui com a Liliane, que é a mãe da Leandra. Você já veio antes aqui no Festiagro? Não, é a primeira vez. Primeira vez, o que é que tá achando? Eu tô encantada, tá muito legal, tá bem bonito, né? E algo diferente, que ainda não tínhamos visto, pelo menos eu ainda não tinha visto aqui em Abaetetuba. Se a Liliane tá encantada, imagine a Leandra, a filha dela. Tá gostando bastante aqui, né? Tá gostando mais do quê? Dos animais. Aqui é muito legal, tem galinha, tem porco, tem cavalo, pônei, muito legal. Mais legal ainda porque teve brincadeiras com as crianças e shows musicais.
nesse primeiro dia, a programação foi mais no estilo gospel, com muitas atrações musicais. Já neste sábado e domingo, teremos ainda muita coisa boa para curtir. Tá só começando, né, Naldo? Vocês já estão vendo aí tudo que tá rolando, né, sexta-feira, né, e agora, neste sábado, né, a programação continua. A gente tem o concurso da Garota Fest Agro. Gente, vem ver. 5 garotas belíssimas vão desfilar aqui pra Neste sábado começa que horas de programação? A partir das 16, o portão já está aberto para as famílias que quiserem vir, curtir um pouquinho, olhar com calma os estandes, ver todos esses animais. Aí a gente vai esquentando o clima, Naldo. O clima vai devagarzinho, vai esquentando até pegar fogo, porque a gente tem Lene Lobato, Cici Quaresma, Daniel do Acordeon, melhor forrozeiro desse estado, e vocês vão curtir, para fechar com chave de ouro no sábado, o Thiago Costa. Isso eu só tô falando do sábado, a gente ainda tem o domingo. Exatamente, no sábado, que ele falou agora há pouco, tem um concurso da Garota Fest Agro, né? No domingo... Domingo tem tanta atração que a gente se perde. Pessoal, presta atenção, olha só o domingo como tá recheado. Para começar, é bem cedinho, viu, gente? O domingo é diferente. Nós vamos estar a partir das 7 horas da manhã, já lá no portal da cidade, com a primeira grande cavalgada que a Abaetetuba vai ver. Um espetáculo, um movimento muito bonito, com muitos cavaleiros e amazonas montados, trazendo animais belíssimos para a gente poder fazer esse desfile, de lá do portal até chegar aqui no ginásio do Carvalho. E aí, às 9 da manhã, os portões do ginásio vão abrir com a primeira grande concorrente, o concurso, né, da melhor farinha de Abaetetuba. Enquanto isso, Naldo, para todo mundo curtir bacana aqui, churrasco, fogo de chão. Gente, vai estar assando aquele costelão na lenha, a praça de alimentação surtida de coisa para o pessoal poder comer. Tá tudo muito lindo, muito bem organizado para o povo curtir. É isso aí. Começamos nesta sexta-feira, sábado tem mais. Neste sábado que você está vendo o panorama tem mais. Domingo tem muito mais, começando com a grande cavalgada, 7 da manhã. Acorda cedo e vem que a festa está só começando. Você viu que dá tempo ainda de visitar ali aquela área externa do ginásio Hildo Carvalho, onde está acontecendo o Fest Agro Abaetetuba, que continua hoje e amanhã, domingo. Amanhã é o dia que você viu aí da grande cavalgada, um espetáculo pelas ruas de Abaetetuba, tá certo? Vamos lá. Olha, eu queria mandar um abraço para o casal João Ferreira, o nosso querido Mapará e a dona Sebastiana, eles que estão completando 50 anos de casados. Parabéns a esse casal amigo e de muito carisma pelos 50 anos aí de matrimônio. Também registro o nascimento do nosso neto, o Danilo, filho da minha filha Clara e do Mateus, agradecendo a Deus por essa experiência de me tornar avô, apresentando aqui o panorama. Afinal, eu comecei bem jovem, aos 25 anos por aqui, e agora chego a essa fase abençoada da vida, ainda apresentando o panorama. Bom, se você viu essas reportagens ou quer rever, tá tudo no nosso canal do Naldo Araújo no YouTube. Aproveita e se inscreve, tá certo? Eu queria também mandar agora um forte abraço, os nossos agradecimentos aos patrocinadores do Panorama, as lojas Ultralar, Grupo Mamonas, com os supermercados Mamonas e Mamonas Café, Farmácia das Ilhas, Óticas Diniz, Sistema de Ensino Vestibulando, ACR Electric, Faculdade Áfia e Deltaville, o empreendimento da Platô. A todos um abençoado final de semana, fiquem bem e até o próximo sábado. Chegou o verão, aproveite o sol. Vem chegando o verão. E garanta o clima gostoso na sua casa ou na sua empresa. Venha conhecer os planos de energia solar da ACR Electric e nunca mais se espante com a conta de energia. A ACR Electric fica aqui, na rua Padre Luiz Varela, 1507, pertinho do Banco do Brasil. O
O aniversário Óticas Diniz chegou. Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite. Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Chegou o verão de ofertas Ultralar. Tudo o que você precisa para curtir o verão está aqui. Cadeira alta de alumínio por apenas R$ 81 à vista. Piscina de 1.000 litros, 10 vezes de R$ 28,80 nos cartões. Piscina de 2.400 litros, 10 vezes de R$ 39,00 nos cartões. Colchonete Camp por apenas R$ 70,20 à vista. Colchão solteiro inflável por apenas R$ 108,00 à vista. Aproveite as ofertas e prepare seu verão com muito mais diversão e economia. Chegou o verão e a Farmácia das Ilhas tem tudo para você curtir seu mês de julho com a saúde em dia. Aqui você encontra vitaminas para sua imunidade, tanto para criança quanto para adulto e idosos. E também você encontra protetores para proteger sua pele nesse calor desse verão. E para finalizar, você encontra o coquetel de vitaminas com exclusividade, aplicação totalmente grátis. É só em uma farmácia. Farmácia das Ilhas. Então você já sabe, curta seu verão com segurança e saúde e antes disso, passe na Farmácia das Ilhas, localizada no Cruzeiro, Praça do Barco 24 horas e Unidade Estradas. Olá pessoal, o Delta Villa e a Platô continuam crescendo e agora estamos preparando uma incrível novidade para vocês. Tem coisa boa chegando, né? Tem sim, estamos preparando tudo com muito carinho para vivermos um novo capítulo dessa nova história. Por enquanto, não podemos revelar tudo. Fiquem atentos! Verão de ofertas! A estação da economia chegou no Mamonas! Tequitos Seara 300 gramas, R$ 6,99. Arroz branco Fazenda 1 kg, R$ 3,89. Aveia em flocos finos, Sabor do Rei 1 kg, R$ 9,39. Creme dental Colgate, máxima proteção 90 gramas, R$ 4,49. Feijão carioca Donandê 1 kg, R$ 8,99. Aproveite as ofertas até o dia 2 de agosto. Aguardamos por você! Supermercado Mamonas, você economizando sempre!